Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos começar a nossa 8ª aula dessa maratona que nós estamos tendo a respeito da liderança cristã. Creio que eu estou sendo útil para você. Meu objetivo, meu encargo é que você seja cada dia mais alimentado pela revelação da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, para que você possa se tornar um instrumento nas mãos dele. Amém? Não sei se você já fez isso. Se inscreva no canal. Toda semana nós estamos com material novo. Nós queremos edificar a sua liderança, a sua vida. E eu quero ser esse instrumento para te ajudar, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Amém? Na última aula, nós falamos a respeito da organização e nós falamos de um organograma. Espero que você tenha já familiarizado com ele. E hoje eu quero trazer um pouquinho mais de clareza para você a respeito disso. Por quê? Porque quando nós fazemos uma descrição detalhada de cada função, você sabe, você tem grande produtividade. Eu falo porque em qualquer organização, a descrição da função é de suma importância. Ela é vital, porque essa descrição fará com que as pessoas tenham clareza da responsabilidade, elas tenham encargo por aquilo que ela está fazendo, e isso vai trazer benefício para tudo que você venha fazer. Então, o que você precisa fazer mesmo? O que você precisa ter clareza quando você vai descrever uma função? Primeira coisa, qual que é o meu título? Você sabe, como líderes, nós não preocupamos muito com isso, mas precisamos ter clareza disso. Por quê? Porque o título fala da minha responsabilidade, da minha área de atuação. Então, uma vez que eu tenho um título, qual que é o propósito da minha função? Qual que é o propósito? O que você espera dela? Terceira coisa, qual que é a função, qual que é a esfera de ação da minha função? Você sabe, isso é muito importante, isso é chave para cada um de nós. Porque quando você sabe até onde, qual é o seu limite, você tem clareza disso, você vai ter grande produtividade. Uma vez que eu sei disso e eu tenho revelação sobre isso, eu vou também saber qual que é a minha responsabilidade. Junto com a responsabilidade vem o quê? A autoridade. Pastor, como é que é isso? Você sabe que no final, você sabe a quem você deve prestar contas e quem deve prestar contas para você. Observe. Então, dentro da sua linha, da sua esfera de ação, você sabe qual é o seu título, qual é a sua função, quem que você vai reportar e quem vai reportar para você. Observe o quanto que isso é importante. Pastor, o que é isso então na prática? Vamos lá. Na prática, é o título. Ele deve demonstrar qual que é a sua área de atuação, a sua posição dentro da organização. Então, ser um líder de célula, ser um pastor, ser um ministro de louvor, estou te falando de exemplos. Segunda coisa, qual que é o propósito da minha função? Então, é o núcleo que envolve todas as atividades que vão estar em torno da minha posição. O propósito é o objetivo da minha função. Então, estou te contando isso porque as atividades podem ser muitas, mas é muito bom nós definirmos em poucas palavras qual que é o objetivo dessa função. Por quê? Porque ao fazer isso, as pessoas elas vão ter mais clareza, elas pegarão rápida. Terceira, qual que é a esfera de ação? Então, qual é o limite? O que abrange a minha responsabilidade? O que abrange a minha função? Então, qual que é a esfera de um pastor? É o cuidado social, é o cuidado ali de alimentar o rebanho, as ovelhas, o culto da igreja. Qual que é o trabalho de um discipulador? Então, ele acompanha ali um grupo de células, de líder de uma certa região. Quando você sabe, você agora é direcionado para o quarto aspecto, que é as responsabilidades. Então, dentro da descrição responsabilidade, você vai descrever as atividades desenvolvidas na função. E vou te falar uma coisa, quanto mais detalhada, melhor será para o desempenho. Então, quais são as responsabilidades maiores? Quais são as responsabilidades menores? Detalhe cada uma delas, coloca elas no seu organograma, você vai ver que isso vai cooperar para você. Estou te falando porque sem autoridade nós não temos como descrever bem a nossa responsabilidade. Estou te falando porque a autoridade é chave também. É o quinto aspecto. E isso nos fala da nossa linha de autoridade e submissão.
Então, a quem eu estou sujeito? Quem está sujeito a mim? Estou te falando porque existem muitos níveis de autoridade. Alguém pode falar, pastor, me explica melhor isso. Primeiro nível é a do agir. Então, nesse nível, a pessoa ela pode desempenhar sua função de informar ao seu superior ou pedir a sua aprovação. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é o da ação. Então, então presta atenção, vamos lá. Primeira coisa, eu faço, mas eu presto contas, por quê? Porque meu líder falou para mim, falou, olha, você vai fazer isso. Segundo nível é o da ação. Desde que eu fui informado, nesse nível, alguém agora, ele tem liberdade por conta própria, mas ele deve reportar em cima dos resultados da sua ação. Terceiro nível é o da ação sobre aprovação. Pastor, como que é isso? Nesse nível não há liberdade de iniciativa. Toda ação, ela precisa primeiro ser aprovada pelo superior. Então, você vai percebendo que quanto mais experiente for uma pessoa, mais autoridade ela deveria ter para agir. É assim, qualquer área da vida. Estou te falando isso porque quando nós entendemos isso, nós temos também clareza. A quem que eu devo prestar contas? Quem que deve prestar contas a mim? Estou te falando porque nesse nível nós ficamos sabendo quem trabalha mais próximo de nós e quem nós devemos nos reportar diretamente. Eu estou te falando porque isso é chave ministerial. Eu estou te falando porque quando você sabe disso, quando você sabe, olha o que você está fazendo e para quem você está fazendo, você vai ter clareza e vai ter zelo por fazer. Quando você muda do quinto para o sexto passo, você vai perceber que delegar responsabilidade é algo imprescindível. Você sabe, existe um conceito também a respeito de delegar. Ele diz que é enviar alguém como representante, é comissionar uma pessoa com poderes para que ela possa atuar no lugar do outro. Então, eu vou te falar uma coisa, de acordo com a administração, delegar é o processo de confiar alguém à autoridade. É dar responsabilidade de uma forma a capacitá-lo a tomar decisões no lugar do seu superior. Isso é delegar. Eu acho isso muito pesado. Eu acho muito sério. Mas alguém pode falar, pastor, delegar é abdicar? Não é. Delegar não significa que você está abdicando de uma tarefa. Presta atenção. Pelo contrário, Howard Hendricks, ele disse certa vez, delegar é o processo pelo qual um administrador concede a responsabilidade e a sua autoridade. Então preste atenção, não é literalmente eu sair fora. Preste atenção, delegar não é dar tarefas rotineiras para alguém que de repente se tornou disponível. Não é isso. Pelo contrário, você está dando responsabilidade. Você está concedendo a ela uma responsabilidade. É um privilégio. Eu estou te falando porque isso é chave. Alguém pode perguntar, pastor, existem vantagens? Eu vou te mostrar. Existe sim. Quando você delega, você agora está recebendo ajuda. E essa ajuda vai te possibilitar a concentrar em outros aspectos do trabalho, que talvez exige mais de você. Delegar também vai aliviar o peso sobre a sua autoridade para que outros possam cooperar com você. Delegar também pode aumentar o moral da sua equipe. Por quê? Porque não é só você. Todos estão com você. Delegar pode te ajudar a investir mais tempo planejando outras coisas. Eu estou te falando. Então, lembra de eu falar na aula anterior sobre o trabalho da igreja? Secretaria, limpeza, manutenção, e você vai colocando. Você sabe, quando eu não tenho que ficar preocupado com isso, pode ter certeza, eu posso começar a pensar em outras coisas. Alguém vai falar, pastor, qual que é o resultado disso, de delegar? Pode resultar em quê? Mais produtividade. Mais. Mas e o contrário, pastor? E quando eu não delego? Você sabe, quando eu não delego, eventualmente eu vou ficar o quê? Sobrecarregado. Porque agora eu tenho que cuidar da secretaria, eu tenho que cuidar da manutenção, eu tenho que cuidar da limpeza, eu tenho que cuidar do louvor, e aí isso tudo concentra numa única pessoa. Isso pode se tornar cansativo. Em muitas organizações, elas não estão crescendo, por quê? Porque tudo fica agrupado em uma única pessoa.
E isso pode se tornar insuportável. Estou te falando porque se você não sabe e você não aprendeu a delegar, normalmente você tende a carregar todo o peso da responsabilidade. Isso é um fardo. Se você não consegue delegar para o seu grupo, olha, se você não consegue trazer, acha que eles não são eficientes, e eles são ineficientes, sabe o que é o resultado disso? Perca de motivação. As pessoas vão chegar no momento, elas falam, já que eu não sirvo para nada, eu não sirvo para cooperar, então não vai longe. Quando você entende isso, dentro de uma organização, você vai aprendendo com o tempo que tudo tem os seus altos e baixos. Alguém vai falar, pastor, como assim? Você sabe que existem algumas dificuldades para se delegar. Alguém pode falar, pastor, como assim? Primeira coisa, delegar envolve risco. Qual um dos riscos que nós podemos ter na delegação? O primeiro é o risco da pessoa, quem está sendo delegada a tarefa, dela não estar à altura daquela tarefa. Então você delegou e a tarefa não vai ser feita. Por quê? Porque aquela pessoa não consegue. Mas você sabe que envolve o risco da ameaça. Por quê, pastor? Pois pode acontecer que aquela pessoa que você está delegando o trabalho, ela não seja capaz também de fazer tão bem quanto você faria. Então o resultado vai ser frustração. Então eu estou te falando porque quando nós temos um pouquinho de clareza do que nós estamos falando, muitas vezes nós também evitamos o delegar com uma atitude de preservação. Alguém vai falar, como ele não é tão bom quanto eu, então eu não posso delegar. Presta atenção. Você pode estar perdendo a oportunidade de estar gerando alguém conforme você. Essa é uma tarefa do líder. Isso envolve você. E eu quero te mostrar porque existem bases bíblicas a respeito da delegação. Estou te falando porque existem muitos eventos na Bíblia em que demonstra justamente isso que eu estou te falando nesse momento. O exemplo de Moisés, quando Jetro chega para ele e fala para ele, você vai morrer, está lá em Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 14, você vai ver que Jetro, ele tem o quê? Uma revelação. Ele fala, rapaz, você está carregando um peso pesado demais. Era uma situação que era impossível ele continuar suportando. O que ele diz no versículo 17, lá de Êxodo, capítulo 18? Ele fala, não é bom o que você está fazendo. Sem dúvida, você vai cansar, você vai desfalecer. No final, você vai morrer. Você vai morrer. Você está carregando um peso pesado demais. Esse não é bom. Estou te falando. O que Jetro então vira para Moisés e fala para ele, olha, você vai ouvir o que eu vou te falar. Você vai ouvir o meu conselho. E Deus vai ser com você. Deus vai te dar revelação. E aí o que ele fala? Olha, Deus vai ensinar ele, homens, a levantar homens capazes, homens tementes, homens de verdade, para que eles agora possam cooperar com Moisés. E aí o que ele fala? Levanta chefes de 1000, levanta chefes de 100, levanta chefes de 10. Para quê? Para que eles possam compartilhar com você. Eu estou te falando porque, olha o exemplo de Moisés, o exemplo que é dado por Jetro a Moisés. Você vai levantar capitões de 100, capitões de 1000, capitões de 50, capitões de 10. Esse é agora um crivo que Moisés vai ter. Então, uns vão cuidar do caso de 10, outros vão cuidar agora de 100, outros vão cuidar dos casos sobre 1000. Mas presta atenção, no final, a responsabilidade é de quem? De Moisés. Jetro fala, olha, os casos mais graves vão ser levados para você. E se resolver o problema? Parcialmente. Por quê? Porque mesmo o problema que vai emergir, que vai surgir, no final vai ter reclamação. Então, aí alguém vai falar, pastor, o que vai acontecer? Você sabe que nesse momento, Moisés chegou, pediu para Deus tirar a vida dele. Moisés, ele sentiu sobrecarregado. Deus fala assim, então vamos fazer o seguinte, você vai levantar 70 homens. E aí, lá em Números, no capítulo 11, versículo 17, tem uma coisa que eu acho interessante. Olha o que o Senhor disse. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Eles levarão o cargo do povo. Não vai ser mais somente você. Estou te falando porque quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver que Jesus enviou 12
Mas o mesmo Jesus, ele enviou 70. O que ele faz? Ele está dando o quê? Autoridade. O Senhor, ele delegou para os discípulos a responsabilidade de levar o evangelho para todo mundo. Então, estou te falando porque o princípio da delegação, da responsabilidade, é uma ideia de Deus, sim. Estou te falando porque quando você tem delegação com motivação, o que você vai ter no final? Sucesso. Sucesso. Estou te falando porque é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós possamos gerar isso em Deus. Estou te falando porque quando você entende isso, você agora vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, uma vez que uma tarefa ela foi agora despertada, ela foi delegada, o processo agora ele vai avançar. Pastor, como que ele avança? Nós já aprendemos isso aqui dentro da igreja e isso faz parte do nosso cotidiano. Primeiro, eu faço para você ver. Segundo, o que nós fazemos? Nós fazemos juntos. Mas no terceiro módulo, agora você faz. Então preste atenção, você está investindo. Toda vez que você investe, você agora está dando a qualificação para que essa pessoa possa o quê? Avançar. Então, você precisa avançar nisso. Eu acho que isso é uma chave para nós. Eu volto a repetir para você. Faça uma lista das atividades, coloque as prioridades em ordem, avalie a tarefa que precisa ser feita. Ela precisa ser feita por você, ela pode ser delegada. Então, se ela pode ser delegada, quem é a pessoa que eu posso delegar? Então, coloque as listas das pessoas, quem está com você, quem pode ou não pode fazer. Eu sempre gosto de dizer pontos fortes e fracos. Essa pessoa é forte nisso. Não, essa aqui ela é fraca. Então, não vou colocar ela. Uma vez que eu vou colocar ela, eu sei que ela é forte, ela é capaz de fazer, eu sei que eu posso instruí-la, eu posso investir na vida dela. Então, coloque ela na posição apropriada. Marca a data, faça um treinamento, faça um cronograma de um prazo que ela vai ter. Você sabe, eu estou te dando aqui ferramentas que eu estou te falando de liderança de célula. Você percebe que todas as aulas eu tenho falado para você, você pode usar no seu dia a dia. Você pode usar no seu dia a dia. Sempre vai ter pessoas que vão ser úteis nas suas mãos, porque Deus colocou elas para cooperar com você. Amém? Que Deus te abençoe. Eu creio que eu estou sendo instrumento para te abençoar, para que você possa produzir muito mais e produzir com excelência. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.